Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje eu quero contar como foi a minha experiência do meu primeiro atendimento. Gente, primeiro atendimento é sempre uma experiência negativa, um desastre, mas que traz muito aprendizado. Então, bora lá? Bom, todo mundo que decide começar a atender em consultório vai com muitas dúvidas, muita inexperiência, muitas questões que a gente não aprende na faculdade, que a gente vai aprender no dia a dia, na rotina ali, batendo cabeça, né? E além disso tudo, a gente tem insegurança, porque é o primeiro atendimento, a gente não sabe muito bem como coordenar tudo, né? A gente até atendeu em estágio, pelo menos eu tive estágio ambulatorial, mas não é a mesma coisa, porque eram vários alunos atendendo, tinha uma profissional que ia ali nos orientando como fazer, o que fazer, e quando você se vê sozinho no seu primeiro atendimento, você fica muito perdido e com medo. O meu primeiro atendimento foi uma senhorinha, ela era idosa, e ela estava perdendo muito peso. Ela estava investigando, né, por que estava perdendo muito peso. Então ela levou um patocão assim de exames para mim. E eu, como uma pessoa atenciosa, dando atenção ali, ouvindo tudo para tentar ali fazer uma conexão, entender o que estava acontecendo e descobrir como ajudá-la. Eu olhei todos aqueles exames, vários deles não iriam me ajudar, porque eram exames para diagnosticar alguma coisa e a gente que é nutricionista, a gente não faz diagnóstico, então tinha ressonância, alguns exames assim. Eu olhei, né, só para dar uma atenção e orientei ela a mostrar para o médico, que o médico ia poder dizer melhor o que estava acontecendo. Quando eu comecei a perguntar sobre a alimentação daquela senhora, ela tinha muita restrição alimentar, porque ela tinha ou alergia ou alguma intolerância a vários alimentos. Por exemplo, a maioria dos folhosos ela não conseguia comer, porque ela sentia ali algum desconforto. Algumas ela realmente tinha alergia, outras ela tinha algum grau de intolerância. E tantos outros alimentos, como algumas frutas, alguns peixes, aqueles alimentos tradicionalmente que a gente vê as pessoas com alergia, né, como o leite, e outros que não são tão convencionais. E na minha cabeça ficava se repetindo a frase: o que eu vou fazer? Como é que eu vou ajudar? Essa mulher não come nada, e agora? Eu não posso colocar nada. Como é que vai ser tudo isso? E naquele desespero de pensando, mas tendo que trazer um resultado para aquela mulher, eu tentei dar o meu melhor naquela consulta, fazer um planejamento alimentar, sem incluir os alimentos que ela tinha me relatado que ela não se sentia bem, como, por exemplo, leite, os vegetais folhosos de uma maneira geral. Ela não conseguia comer salada porque ela se sentia mal, né? Ela falou que tinha alergia. Mas ela não soube me explicar muito bem os sintomas que ela tinha ao comer, e ela falou que ela não comia, até também tinha uma questão do medo. E não seria uma primeira consulta que eu iria conseguir fazer essa reintrodução, teria ali todo um passo a passo. E tentei dar o meu melhor, incluir ali os alimentos que ela não tinha alergia, tento trabalhar com isso, aumentando ali o valor calórico das refeições, com gordura e outros alimentos que pudessem agregar esse valor calórico para impedir que ela continuasse perdendo peso, né? E quando ela saiu da consulta, foi uma sensação de muita frustração, de me sentir muito perdida e insegura com a conduta que eu tinha feito, e essa insegurança de saber se ela ia retornar e se ela ia ter resultados e se o que eu tinha feito tinha atendido as expectativas daquela paciente. E eu estou compartilhando isso porque todo nutricionista, todo profissional da saúde que vai fazer seu primeiro atendimento, ele sente todos esses sentimentos que eu descrevi. Então, se você está assistindo esse vídeo, independente se você está começando agora, se você já atende há mais tempo, coloca aqui embaixo para mim se você sentiu esses mesmos sentimentos de frustração, insegurança, se sentir perdido em como conduzir toda essa consulta para ajudar o seu paciente. Coloca aqui para mim, também foi assim, para eu saber. E
com todos os colegas que eu converso, inclusive nutricionistas super bem-sucedidos hoje em dia, eles relatam essa mesma situação de uma grande insegurança, de uma grande frustração, de o paciente não retornar. Então, a maioria das pessoas, o primeiro paciente não retorna porque realmente a nossa consulta ela não tem muita qualidade, porque a gente está aprendendo. E o erro é um grande professor. Bom, mas o que eu quero falar aqui para dar esse conforto, principalmente para quem está começando a atender? A faculdade, ela te dá toda a base necessária. Só que, como a gente vê muitas temáticas na faculdade, então a gente aprende a cuidar da gestante ao idoso, passando pelo bebezinho, né? Aprende as diversas patologias que acometem o corpo. Então a gente não consegue se aprofundar muito em tudo isso. Inclusive, tem alguns temas que hoje estão super em altas, com um grande conhecimento científico nessas áreas, que muito tem sido falado hoje e que na faculdade, pelo menos, eu não vi, que são as doenças relacionadas à saúde da mulher. Então, endometriose, SOP, eu não vi a conduta nutricional nesses casos. Então, é algo que a gente tem que se atualizar caso esteja trabalhando com esse nicho, porque realmente a gente não vê. Outra falha da faculdade que eu procurei cursos depois foi suplementar vitaminas e minerais. Eu não tinha segurança e muitas vezes eu sabia que eu precisava suplementar, mas eu tinha medo de errar, porque eu não sabia fazer a prescrição. E aí a gente busca alternativas para conseguir segurança. Você que se forma, sai pronto para atender. Só que tem alguns detalhes que a gente não aprende na faculdade, como captar clientes, né, captar pacientes, questões burocráticas de um consultório, se você vai atender numa clínica para alguém, qual percentual vale a pena você deixar para a clínica, para também não ser uma escravidão do seu serviço. Isso tudo a gente vai aprendendo muito com a experiência, no dia a dia, e também hoje existem vários cursos aí que ensinam o marketing, que falam dessa parte burocrática de consultório, que te ensinam demandas que ficaram lacuna na faculdade. Então, a gente como profissional da saúde tem que estar em constante atualização, porque a ciência vai avançando, os estudos vão melhorando, vai tendo melhor entendimento das doenças, como, por exemplo, a própria endometriose, né? Hoje em dia, há um olhar totalmente diferenciado para essa doença do que há muito tempo atrás, do que quando eu entrei para a faculdade. Hoje em dia, sabe-se muito mais do que há um tempo atrás. Então, conforme vai avançando, a gente consegue também melhor atender os nossos pacientes. Então, qual dica que eu dou? Insegurança todos vão ter. Isso é normal, com o tempo, conforme você vai tendo mais acertos do que erros do seu ponto de vista e que você vai trazendo resultados para os seus pacientes, você vai ganhando mais segurança. Sempre se atualize. Então, algum ponto que você sabe que você tem ali uma fragilidade, por exemplo, o meu com a suplementação, procure um curso para você se atualizar e aprender mais. Um outro ponto que eu vejo que ajudaria muito essa paciente que eu atendi, que na época eu não tinha noção, é a modulação intestinal, que é o que a gente fala aqui nesse canal. Com certeza iria ajudar muito aquela paciente e talvez a tal da alergia que ela me contou que tinha, poderia ser questões de uma microbiota em desbiose e que quando ela consumia determinados alimentos causavam desconfortos gastrointestinais que alguém disse para ela que era alergia. Então ficou essa dúvida na minha mente com o avançar dos meus estudos. Será que realmente ela tinha alergia? Ou será que a minha paciente ela tinha algum grau de desbiose que geravam sintomas e que alguém falou que ela tinha alergia a esses alimentos, o que gerou uma grande restrição alimentar, que consequentemente teve um impacto na perda de peso dessa mulher. Afinal, ela tinha uma lista muito grande de alimentos proibidos, que ela passava mal, que ela não se dava bem. E isso, obviamente, vai limitando muito a alimentação da pessoa e ela acaba reduzindo o consumo de alimentos, né? E isso vai levar à perda de peso, especialmente uma pessoa que já tem uma certa facilidade e tendência a emagrecer. Então, esse vídeo é muito mais direcionado para quem está começando, para vocês entenderem que a insegurança é normal e que isso passa com o tempo. E que, quando você tiver insegurança em algum ponto na sua vida, procure trabalhar aquilo, aquele ponto mais frágil, para que você tenha mais segurança e consiga fazer o melhor do seu trabalho. Porque todos nós estudamos e somos competentes para dar o melhor e atender os nossos pacientes. Então, acredite em você que
Com toda certeza, seus pacientes vão passar a acreditar em você também. E eu tenho certeza que você nasceu para ser um nutricionista muito bom na sua área e brilhar. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E compartilhe ele com um nutricionista que você sabe que está recém-formado, que está para se formar. Compartilhe aqui, clicando em compartilhar para essa pessoa entender que ela vai, em dado momento, se sentir mais segura e que tá tudo bem se o primeiro atendimento não for dos melhores. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!